Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo FM. É um prazer estar aqui na terceira semana. E aí, para contextualizar vocês, qual é o objetivo dessa live, o que a gente está fazendo, qual é o nome desse projeto, quanto tempo ele vai durar. E aí, na sequência, a gente começa a falar sobre o conteúdo de hoje. Então, basicamente, o que a gente tem, eu tô aqui, gente, falando com vocês e avisando ao pessoal que a gente está entrando ao vivo. Então, o que é interessante, né? A gente começou esse Papo FM tem 3 semanas, tá completando, na verdade, 3 semanas hoje, e a gente começou com o objetivo de poder falar para as pessoas, trazer conteúdos que sejam relevantes, conteúdos que sejam ligados à carreira e inovação. E foi assim que surgiu o Papo FM. Vou entrar agora em mais detalhes. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou a CEO e fundadora da consultoria Future Minds, que é onde, para quem está no YouTube, para quem está aqui no Instagram ou no Facebook, é onde vocês estão acompanhando. E no nosso Papo FM, a gente começou essas lives em maio e a gente foi fazendo experimentações e vendo o que funcionava, o que não funcionava, para tomar decisões de como que a gente ia fazer esse processo. E aí agora a gente chegou nesse modelo, que é um modelo contínuo. Então o Papo FM ele acontece toda quinta-feira, às 19 horas, toda sexta-feira, às 8h08 da manhã. Bom dia, Adriana! Seja bem-vinda! Convidem aí seus amigos para estarem aqui com a gente. E nesse Papo FM, então, toda quinta, 19 horas, toda sexta, 8h08, o nosso grande objetivo é falar sobre temas ligados à inovação, temas ligados à carreira, e a cada semana eu recebo um convidado na quinta-feira, falando majoritariamente sobre algum case, alguma coisa que a gente precisa pensar sobre inovação, e às sextas-feiras comigo, eu normalmente faço sozinha, até porque 8 horas da manhã é mais difícil da gente botar pessoas, mas nem é por conta disso não, gente, é porque eu acho mais legal a gente aproveitar, falar um pouco dos ensinamentos do que a gente está trazendo desde semana passada e também poder contribuir olhando com uma ótica de carreira. Então, eu estou só terminando aqui de avisar o pessoal para a gente começar. Então, para a gente recapitular aí os encontros, a gente no primeiro encontro falou sobre tendências de futuro. Então, a gente falou muito sobre o que eram as profissões, características, comportamentos de futuro que a gente tinha que a gente tem, olhando para o futuro, o que as empresas provavelmente vão exigir dos profissionais. Na semana passada, a gente falou sobre inteligência emocional e o impacto da inteligência emocional na carreira. E hoje a gente vai falar efetivamente sobre como ter o controle da sua carreira. E aí, da onde surgiu esse tema especificamente hoje? Eu fiz uma votação, então toda semana a gente faz uma votação para as pessoas escolherem qual é o tema que elas querem que a gente use na semana que vem. E na semana passada eu coloquei 3 temas. Então eu coloquei opção A para falar sobre liderança, opção B para falar sobre estilo comportamental, quais são os estilos, como que eles te influenciam e te ajudam, e a terceira opção era como ter o controle da sua carreira. Então, eu já estou aqui com o material, hoje, como ter o controle da sua carreira. Surgiu, assim, além de eu perguntar para as pessoas, né, então o tema foi uma votação, mas por que eu decidi falar sobre esse tema? E aí contar para vocês um pouco da minha história, o que me motivou a falar sobre isso. Bom, o que eu acabo vendo, né? Eu tenho uma empresa há 4 anos, a Future Minds já existe desde 2016, e como a gente atende pessoa física, empresas, então a gente fica muito nesses 2 lugares.
uma das coisas que eu mais comecei a perceber são pessoas infelizes no mundo corporativo sendo reféns de um modelo organizacional, sendo reféns de um estilo de empresa que não é compatível com o que a pessoa gosta, acredita, mas a pessoa fica ali por N motivos. Então, ela fica ali porque o salário é bom, ela fica ali porque ela tem medo de ir para um outro lugar e acabar descobrindo ou que não mudou muita coisa, ou ela ir para um outro lugar e ter que construir de novo um nome que ela acredita que ela já construiu, e aí isso faz com que a pessoa fique refém. Então foi daí que eu comecei a refletir sobre isso, assim, a quantidade de pessoas que eu conheço que não são felizes aonde estão, mas se sentem reféns daquela empresa e por se sentirem reféns daquela empresa, não conseguem sair. E aí, como que a gente se livra disso? Porque, assim, eu já vivi um pouco disso, então eu já trabalhei numa empresa que eu não gostei, foi a última empresa que eu trabalhei, inclusive, antes de abrir meu negócio, e eu fiquei um ano lá, infeliz, e foi bem desesperador para mim, porque eu tinha essa visão de que eu não gostava de lá, mas eu não tinha o que fazer. Então, eu tinha que ficar ali porque eu tinha pouquíssimo tempo de casa, eu tinha que fazer tempo ali na empresa, então isso me incomodava muito. E é engraçado porque a minha empresa existe há 4 anos, eu tenho a sensação de que eu tenho menos tempo com a minha empresa do que eu passei nessa que eu fiquei um ano. Então, ter o controle não é necessariamente só sobre o que você vai ter que fazer, ou por que que isso é importante ou não. É porque isso te dá liberdade para não ser um refém daquela estrutura organizacional, te faz não ser um refém daquela empresa ou daquele gestor que a gente não gosta e que o mundo corporativo tem muito. Então, eu não vou falar aqui sobre empreender, porque está longe de mim sugerir isso para as pessoas, até porque eu sei que é um caminho árduo e que não é para todo mundo, assim como tem um monte de gente que ama o mundo corporativo, existem as pessoas como eu que amam empreender. Graças a Deus é assim, mas é importante que se eu estou empreendendo, que isso não seja um fardo, e se eu estou do outro lado, não empreendendo, mas trabalhando numa empresa, que isso também não seja um fardo para mim, que ambos sejam porque eu escolhi, porque eu sou feliz com essa escolha. E aí, para a gente começar, então, né, quando a gente pensa em controle, né, quando eu penso, caramba, como ter o controle da sua carreira e fui tentando criar, construir, né, o que seria essa temática, eu lembrei muito do controle da televisão, né, então o controle da televisão que tem na casa de vocês, e aí, para a gente pensar nesse controle de vocês, vamos pensar aqui no controle remoto da sua casa, né? Então, vamos imaginar que você está agora com a sua televisão ligada, o controle remoto está na sua mão. Quando o controle remoto está na sua mão, tem algumas coisas que acontecem que são muito interessantes. A primeira é que você muda o canal a cada momento que você não gosta do conteúdo. Pelo menos eu sou assim, tá, gente? Eu tô ali vendo um negócio, não gosto do conteúdo, mudo. Se eu pego, acho que nos canais fechados e abertos, não tem nada que me interessa, eu vou lá, mudo para o Netflix. Está na minha mão, eu tomo a decisão. Quando eu gosto de alguma coisa, eu fico mais tempo. E aí várias coisas acontecem, né? Eu adoro questões ligadas à obra, à reforma de casa, tal, adoro Irmãos à Obra, né, gente? E aí várias sequências, né, que existem ali desse nicho de arrumação, de compra, de detalhes de casa, eu acabo de alguma maneira acompanhando porque me interessa, me instiga em assistir. Então, quando eu gosto de alguma coisa, eu acabo ficando mais tempo ali, e esse tempo é relativo, eu posso passar 10 minutos, como eu posso passar horas ali, mas quando eu não gosto, eu simplesmente mudo o meu canal. Qual é a chance, né? E aí perguntando para vocês começarem a refletir, quando a gente pensa em canal ainda. Então, pensem controle remoto, com a televisão ligada, estou mudando o canal. Qual é a chance hoje de você achar algo bom
na televisão de forma aleatória. Ou seja, você não acompanhou, você não sabe se aquilo ali é bom ou não, você não se programou para nada, simplesmente você abriu ali, isso acontece muito comigo no final de semana. Sentar ali, amanhã vai acontecer isso. Sentar ali de tarde, final do dia, vou abrir e vou começar a mudar o canal para ver o que vai acontecer. As chances de eu achar alguma coisa boa para assistir de forma aleatória é muito reduzida. Por quê? Porque eu acabo querendo que os canais, não necessariamente os canais, mas a programação que eu gosto, o que eu gosto de assistir, a forma como eu gosto de assistir, eu preciso que ela esteja à disposição naquele momento que eu clico para ver. Então, quando a gente pensa nessa ótica, é importante entender que quando a gente pensa de forma aleatória, eu posso achar alguma coisa boa? Posso. Eu posso clicar lá e achar um programa super interessante, talvez que eu nunca tenha visto, e querer assistir o programa todo? Tem. Mas as chances são menores quando isso acontece. Quando a gente olha isso, por quê? Quando a gente já sabe das coisas que a gente gosta, Renata, quando a gente já sabe do que a gente gosta, a gente acaba querendo ver mais daquele conteúdo. Se eu clico ali de forma aleatória, eu estou querendo que aquele canal esteja à disposição, bom dia, à disposição para mostrar para mim um conteúdo que eu quero assistir no horário que eu decidi escolher ali de forma aleatória. Estou falando de coisas não relacionadas à Netflix, estou falando de canais abertos e fechados. Na maioria dos programas, quando a gente hoje gosta de um assunto e a gente quer acompanhar aquilo ali em tempo real, a maioria dos programas a gente acaba se organizando para ver no horário da nossa preferência. Então, o que normalmente a gente faz? Poxa, eu quero hoje assistir a um programa que eu amo, e tem alguns que acontecem ao vivo, além de jogos de futebol, mas outras competições que acontecem ao vivo e eu quero ver. Ou eu quero ver no horário, mesmo que ele não seja ao vivo, porque se eu assistir depois, eu já vou saber o resultado. E eu não quero saber o resultado antes de ver o programa. Eu quero ver o programa e assistir ao resultado. Quando isso acontece, normalmente a gente se programa, a gente já sabe que aquilo ali acontece, a gente já sabe a hora, a gente já sabe que a gente quer ver ali, e a gente se programa para estar ali naquele dia, naquele horário, para assistir. Mas a gente só se programou, a gente só sabe que a gente vai estar ali porque a gente já conhece o que a gente gosta, a gente foi procurar, a gente descobriu o horário, a gente descobriu o dia, e aí a gente se programa para isso. Quando é um programa que para mim é indiferente, eu posso assistir depois, eu posso assistir antes, isso pouco faz diferença para mim. Então, o que aparecer, apareceu e tá ótimo. E quando um programa é incrível, então isso já aconteceu e as emissoras de televisão são muito sucedidas em alguns momentos, quando elas conseguem emplacar um programa que realmente é fantástico, sensacional. E quando aquele programa é sensacional, as pessoas acham alguma forma de se organizar, elas desmarcam compromisso, elas vão fazer o que tiver que ser feito para estar ali naquele horário. Aí vamos pensar o seguinte: você está aí com o controle da sua televisão agora, eu estou contando isso para você, e você está com o seu filho, ou você está acompanhado com alguém que divide apartamento com você, seus pais, ou algum cônjuge, noivo, namorado, enfim, qualquer coisa do tipo. Você está lá, e aí você está mudando o canal, mas essa pessoa está do seu lado. Normalmente, quando é filho, vai pegar o controle para fazer por você, ele vai escolher o canal, e eu sei porque quando morava com os meus pais, eu fazia muito isso, de pegar o controle na mão deles e eu começar a escolher quais eram os canais que eu queria assistir. E o que acaba acontecendo nesse momento que você, que estava lá mudando, fazendo as coisas do jeito que você queria fazer, você pega, para de fazer porque outra pessoa começa a fazer normalmente, e aí falando no meu caso,
vezes que isso aconteceu comigo, de alguma forma, isso me gerava um tipo de... Primeiro porque aí agora estava à mercê daquela pessoa, né? O que que ela ia escolher, o que que ela ia assistir, estava muito mais com ela do que comigo, então não tinha mais gestão sobre aquilo, e normalmente, quando isso acontece, aquela pessoa adora escolher uns canais e uns programas que você odeia, né? Então é ótimo, porque você não só perdeu o controle, como você ainda está fazendo um negócio que você não queria fazer. Então é sensacional, é tudo que a gente precisa. E aí, por que que essa sensação, né, acontece com a gente? Não é só porque aquela pessoa colocou num canal que você não gosta, e sim porque aquela pessoa tomou a decisão por você. Então, aquilo ali passa a não ser uma questão sua, passa a não ser necessariamente uma tomada de decisão sua e passa a ser uma tomada de decisão dessa outra pessoa. E se a gente pensar sobre essa analogia, né, de quantas vezes a gente acaba ficando frustrado porque está na casa de uma pessoa, o programa é ruim, eu não consigo mudar, ou porque eu estou na casa e as pessoas preferem ver outra programação, então eu acabo perdendo. Se na televisão é um incômodo, minha pergunta para quem está hoje aqui, Facebook, Instagram e YouTube. Se na televisão é um incômodo, por que que a gente não se incomoda quando o assunto é a nossa carreira? E aí, por que que eu quis fazer essa analogia, essa introdução, para a gente falar propriamente de carreira? Porque uma das coisas que eu mais vejo é a gente se incomodando com coisas triviais e coisas importantes. E que no caso do nosso canal é carreira. Mas você pode pensar em outras coisas que na sua vida também, de alguma maneira, poderiam te incomodar. Então, no caso que é carreira, mas tem decisão de morar ou não numa casa, se mudar ou não de estado, continuar ou não com alguma situação. Pensem aí, bom, se a televisão é um incômodo, por que que a gente não... Por que que a gente acaba deixando? Por que que a gente acha que para outras coisas, dada a complexidade, eu vou deixar passar? Porque é muito complexo, vai me dar muito trabalho, então deixa do jeito que está acontecendo. Quando a gente pensa nisso, então, é importante a gente olhar agora sob a ótica de carreira e entender o que que não é ter o controle da carreira e o que que é ter o controle da carreira. Então, o que que não é ter o controle da carreira? Não ter o controle da carreira são todas as vezes que você, assim como na sua televisão, terceiriza a decisão sobre a sua carreira. E quando você deixa que a empresa se sinta com o controle na mão, você está dando para a empresa a autonomia, a liberdade de tomar as decisões no seu lugar. De tomar as decisões se ela vai tocar a batida que você gosta, ou seja em termos salariais, seja em termos de proposta de trabalho, seja em dia a dia, em ambiente, ou se ela vai tocar um outro formato. E nesse formato, não necessariamente você gosta, mas você está ali. Então, quantas vezes, e aí minha pergunta para vocês refletirem, ninguém precisa falar aqui, só reflitam. Quantas vezes você sentiu que as decisões, a forma da empresa estava terceirizada? Então, as decisões sobre a sua trajetória profissional estavam terceirizadas na mão dessa empresa. Talvez você, por conta disso, comece a pensar assim, mas isso daí, Lilian, vai acontecer, porque se eu sou contratado da empresa, eu vou ter que tocar ali o jeito que a empresa definiu, e é isso, o controle sempre vai estar na mão dela. E aí, gente, aqui depende. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas você entrar numa cultura organizacional, você aceitar uma proposta, trabalhar com determinado gestor, isso está no seu controle. Quando você entra na empresa, determinadas ações realmente não vão ter
não vão ter gestão necessariamente sobre você, porque existe uma ambiência e você está seguindo um padrão que existe na empresa. Porém, várias outras coisas são controladas, sim, mas a gente acaba entrando com uma mentalidade de que eu sou isso aqui, eu sou uma pecinha dentro de um mar da empresa, que é muito maior do que eu. Então, qualquer coisa que aconteça aqui, eu preciso aceitar exatamente como ele é. E aí, quando a gente pensa nisso, várias coisas acabam acontecendo. Então, na hora que a decisão, o controle, se ela decide qual é o jogo, se ela decide qual é o canal que ela vai assistir, também está na mão dela. O momento que você vai sair, o momento que você vai ficar, quanto tempo você vai ficar. E aí isso faz com que, de alguma forma, isso gera impactos também em você. Então, quando a gente não tem esse controle da carreira, quando a gente pensa que o controle está na mão necessariamente da empresa e o meu destino está na mão dele, coisas como eu começo a ter medo da crise, porque penso o seguinte, se o controle da minha carreira está na mão da empresa, isso significa que, numa situação como a gente está vivendo agora, e tantas outras que eu passei ao longo da minha trajetória, relacionadas à carreira, cada crise que a gente vive é uma possibilidade de ser mandado embora por N motivos, tá? Parte pode ser até porque a empresa realmente entre numa situação que seja inevitável, mas a grande maioria, várias empresas também usam esses momentos de crise como um artifício para tomar decisões difíceis que ficavam procrastinando. Então, quando a gente sente que o controle está na mão da empresa, a gente começa a ter medo de situações como a que a gente está vivendo hoje. Só que a gente vive no Brasil. Bom, pelo menos eu ainda não cheguei em várias partes do mundo, então eu sei que todo mundo que está aqui está no Brasil. E uma das coisas que a gente mais vai viver no Brasil são crises. Então, crises são cíclicas no mundo inteiro, não é só aqui. E só que aqui no Brasil, em especial, a gente vive mais porque o nosso cenário é muito mais subdesenvolvido do que em países que estão num outro padrão de desenvolvimento. Além disso, quando você olha análises estatísticas e futuristas, essa não vai ser a única pandemia. Eles não sabem, aliás, eles até projetam aí quantos anos, daqui a quantos anos a gente vai viver uma nova pandemia como essa. Eu não lembro exatamente do número. Foi. Minhas pastilhinhas de gengibre, gente, que são maravilhosas para essa hora da manhã. Então, assim, eles não sabem de quanto em quanto tempo, eu não lembro exatamente, eles deram lá um número provável, mas o fato é que outras pandemias podem acontecer ao longo desse tempo, outras coisas podem acontecer, então crises vão acontecer. Quando eu me sinto sem esse controle, naturalmente, eu vou ter medo de situações como essa. Eu também vou me sentir desconfortável quando a empresa começa a, de alguma maneira, criar aquele terrorismo psicológico de ameaça. Então, a empresa começa a falar de, vai ter uma possível redução aqui de quadro, e aí começa, de alguma maneira, te gerar aquele sentimento interno de, caramba, vai ter uma redução, será que eu estou dentro dessa redução, será que eu não estou, o que vai acontecer? E também acaba acontecendo que quando eu não tenho o controle da minha carreira, na maioria das vezes, quando eu recebo um feedback de uma avaliação de desempenho, e essa avaliação de desempenho, vai fazer barulho, acho que vai dar para ouvir. Foi. Em vários momentos, essa avaliação de desempenho ela pode acontecer de forma semestral, de forma anual, mas todas as vezes que ela acontece, quando eu não tenho controle, parece que a coisa tá meio nebulosa para mim. Parece que aquele feedback tá meio enigmático, então eu não sei muito bem o que vai acontecer. Além disso, quando a gente pensa, né, principalmente, às vezes a gente nem sabe que a gente está sendo controlado. Então, talvez agora, à medida que eu estou falando,
esteja passando na cabeça de você, talvez até uma certa confusão de refletir sobre isso e pensar assim, caramba, será que isso é deixar o controle ou será que eu vou ter que viver assim o resto da vida? Então, na grande maioria das vezes, a gente nem sabe que a gente está sendo controlado por essas situações que de alguma maneira a gente pode revisitar. E por que que normalmente isso acontece? A gente normalmente, quando a gente se sente muito refém, quando a gente se sente na mão daquela empresa, isso significa que de alguma forma a gente não está sabendo se vender corretamente. Então a gente não está sabendo usar os nossos conhecimentos, o nosso posicionamento de uma forma correta, de uma forma estratégica, o que faz com que, consequentemente, a gente acaba não conseguindo raciocinar como que a gente vai fazer isso. Além disso, em vários momentos isso também acontece porque a gente não tem um diferencial. Então, pensa o seguinte, se eu sou mais um entre várias pessoas e se eu tenho um posicionamento na empresa que é muito similar a de qualquer pessoa que tenha a mesma experiência que eu e talvez viria para o mesmo cargo que eu não tenho um diferencial. Logo, de alguma forma, eu estou deixando na mão dessa empresa as tomadas de decisão. Porque aí pensa o seguinte comigo: se a empresa vai pegar e ela vai ficar responsável por ver que você, assim como outras pessoas, tem o mesmo conhecimento, acaba que para ela você se torna indiferente. Muito legal aqui, vou ler aqui, deve ser de Fernanda. Né? A Fernanda, bom, não vou nem falar que é a Fernanda, que imaginei, é outra coisa. Então, a Fê está falando que a empresa que eu trabalhava quebrou por má gestão dos diretores que fizeram coisas erradas e tem minha imagem ter sido prejudicada. Interessante, ô Fê, já vou falar sobre isso a partir de, não sei necessariamente se agora, daqui a 2 slides. Então, segura aí, que, gente, eu tenho um slide para poder me acompanhar, tá? Não estou compartilhando com vocês, mas é um guia que eu fiz para conseguir fazer sempre uma construção de valor e entregar mais do que talvez eu estivesse entregando antes para vocês conteúdo. Um último ponto que isso também acontece é porque, de alguma maneira, a gente se sente substituível. E aí eu sei que tem muitas pessoas, né, tem aquelas correntes, ninguém é insubstituível. Fê, então tá ótimo. E é interessante, gente, porque eu não acredito nessa corrente do ninguém é insubstituível. Eu acredito sim que existem pessoas que são insubstituíveis. Existem pessoas que chegam no lugar, elas criam um ambiente e aquele ambiente faz com que ele seja único e diferente, porque aquela pessoa está ali. Eu verdadeiramente acredito nisso. Existem várias pessoas que são substituíveis, mas existem pessoas que, quando saem daquela empresa, elas deixam um legado, o que é incrível, mas elas também deixam uma falta imensa, porque várias coisas que ela tem de contribuição, ela não está mais ali para contribuir. Então, vamos pensar o seguinte: dito tudo isso, o que significa, então, você ter o controle da sua carreira? Primeiro ponto, ter o controle da sua carreira é quando você está numa empresa e essa escolha é sua. Então, você quer trabalhar ali e você se planejou para estar ali. Assim como no seu programa. Então, pense o seguinte: se para um programa de TV que você gosta, você não quer acompanhar o resultado depois, você não quer receber o resultado daquele programa ou saber o que aconteceu naquele episódio da série, depois que todo mundo já assistiu. Você quer assistir junto com todo mundo, porque você não quer ter o spoiler. Você não se programa? Você não sabe que aquele programa você quer assistir? Aquele conteúdo você quer participar? Então, se você sabe disso, quando você tem um controle da sua carreira, acontece exatamente a mesma coisa. Você sabe que a empresa é uma escolha sua. Você está ali porque você quer. É quando você também decide a área que você quer atuar e essa decisão está na sua mão. Você aceitar ou não
estar naquela área, aceitar ou não migrar de departamento, aceitar ou não continuar fazendo o que você está fazendo, isso está na sua mão. A empresa te ofereceu, mas você escolheu se você quer ou não. E também é quando sair ou mudar, também está na sua mão. Então, você que vai escolher. Se não está legal, tchau, não vou ficar aqui para ver o circo pegar fogo, eu não estou afim de ficar aqui. Então, eu vou ter uma postura que esse controle está na minha mão. E por que que é importante, gente? Pense o seguinte, a analogia que eu comecei fazendo no início da live foi falando justamente sobre a gente escolher o nosso programa de televisão, a gente se planejar, se programar. Se eu procuro de maneira aleatória, se eu ligar agora a televisão e ficar procurando de maneira aleatória, dificilmente eu vou conseguir achar algo bom. Inclusive, até nos canais como Netflix, entre outros, quando eu procuro fechado, mas eu ligo ali e falo, vou ver o que tem aqui para assistir. Normalmente isso acontece comigo, eu fico horas rodando ali dentro e não consigo tomar uma decisão, porque o volume de informação é muito grande, e aí eu não consigo ali, de forma aleatória, sem saber o que eu estou procurando um documentário, estou procurando uma história de ficção, que gênero que eu quero procurar, qualquer coisa é qualquer coisa. Então, quando eu tenho esse controle, eu tenho muito mais autonomia, eu tenho muito mais liberdade de escolha e eu tenho muito mais clareza sobre o que eu quero para minha carreira. E aí, uma vez que eu começo a ter autonomia, clareza e, consequentemente, esse controle, né, essa liberdade para escolher, eu preciso, então, explicar para vocês como que a gente passa a fazer isso. Eu vou falar sobre 3 coisas que são importantes e com 3 coisas que são importantes para você ter o controle e 3 ações que você precisa ter, fazer no seu dia a dia para, de alguma maneira, te ajudar. A primeira delas é, você precisa ter um posicionamento estratégico. E aí, Fê, isso aqui já começa a te ajudar. Você precisa ter um posicionamento estratégico. Não importa o cargo, não importa quantos anos de experiência você tem, não importa se você é um recém-formado, não importa se você tem 20 anos de experiência. Você precisa ter um posicionamento estratégico. Todas as vezes que a gente tem um posicionamento estratégico, ou seja, eu estou ali, eu estou fazendo as minhas atividades, mas eu estou enxergando além. Eu estou olhando isso sobre os impactos organizacionais, eu estou olhando isso sobre o impacto para a minha área, como que a empresa se alavanca, como que a empresa pensa futuro. Esse posicionamento, ele é muito bem visto. Então, quando eu começo a me posicionar assim, eu começo a ser uma pessoa interessante para o mercado. E aí, pouco importa para o mercado se eu trabalhei numa empresa que quebrou, se eu trabalhei numa empresa que está perene até hoje, se eu trabalhei numa empresa que o clima era bom ou ruim, porque isso gera valor. E tudo que gera valor para as organizações me posiciona como uma pessoa diferenciada, o que, consequentemente, faz com que as pessoas queiram me conhecer, conversar comigo e me contratar. Então, pense nisso. Eu fiz isso diversas vezes. Então, eu lembro que assim que eu me formei, eu já contei para quem me acompanha, já conhece essa história, sou relações públicas de formação, mas assim que eu me formei, eu entrei num departamento, numa multinacional de eventos. 2 meses depois, eu fui convidada para o RH. E o desafio era engraçado, porque... Engraçado, né? Adoro que no Brasil a gente fala que é engraçado, coisas que não necessariamente são engraçadas. Mas vamos lá. O que aconteceu comigo, né? Eu fui convidada para trabalhar nesse departamento de RH, e o meu desafio era, eu tinha 2 meses para aprender a função da coordenadora da universidade corporativa, porque ela ia tirar um mês de férias. E eu fiquei lá esses 2 meses tentando aprender até que eu assumi. Gente, eu era uma recém-formada. Tinha meses de formação na graduação. E quando eu cheguei na área, eu fiquei meio assustada. Tinha muita coisa para fazer. E era muita coisa que eu via que não tinha muito valor, eram coisas muito operacionais. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu fiquei 2 dias sem atender a nenhuma demanda, tentando organizar as coisas por um padrão.
E aí eu identifiquei na época, a gente comprava muito livro, a empresa tinha uma biblioteca, tinha uma biblioteconomista que trabalhava lá, e eu tinha a responsabilidade de comprar os livros para os departamentos estudarem. E eu fiquei, na época, eu fiquei revoltada, porque eu recebia pedidos de comprar de livro todos os dias. Só que eu cuidava de treinamento, então também recebia coisas de treinamento, também recebia fornecedor, também tinha que negociar com fornecedor, também tinha que agendar com as áreas. Então era uma loucura. E quando eu descobri que existia uma biblioteconomista na empresa que cuidava da parte de catálogo dos livros e tudo mais, eu fui lá conversar com ela. E aí eu perguntei para ela tudo que ela fazia. Quando eu vi que a quantidade de trabalho que ela tinha era infinitamente inferior à minha, eu peguei e perguntei para ela: você toparia? Eu hoje eu faço a compra, eu quero terceirizar isso. Você vai aprovar comigo, porque se eles querem se sentir tranquilos, então você vai aprovar isso comigo, mas só que eu quero que a operação fique com você. E aí, na época, ela aceitou e a gente levou isso para a diretoria. Isso, inclusive, me levou meu primeiro aumento salarial nessa empresa com meses de empresa. Então, com 4 meses de empresa, eu já tinha alavancado meu salário, não ganhava muito, né, gente? Então, naquela época, início de carreira, eu aumentei meu salário em 50%, por ter pensado não só nessa ideia, mas em ter feito o departamento fluir mesmo durante as férias da coordenadora, que tinha anos de experiência e eu tinha meses de formada. Então, esse posicionamento estratégico, ele deixa a gente não só atraente para a empresa, mas também atraente para o mercado. E aí, as empresas se importam menos com os locais que você trabalhou e olham menos isso e olham muito mais como que você consegue contribuir para as empresas. O segundo fator é que você precisa entregar além do esperado. Então é importante ver o seguinte, hoje, nas funções que eu exerço, como que eu posso entregar uma cerejinha do bolo? E aí muitas pessoas acham que isso aqui é algo estupendo. Então, se eu estou pensando em entregar algo a mais, então eu vou ter que me desdobrar, vai me dar muito mais trabalho e vai ficar muito mais complexo. E não necessariamente. Você pode pegar coisas simples, mas que você adicione para que você, de alguma maneira, consiga entregar além do que esperam. E aí, uma das coisas, para quem já me acompanha muito aqui, e eu falo muito isso, é essencial que o que a gente hoje vende, o que a gente hoje entrega, o que a gente hoje se posiciona nas empresas, eu preciso sempre estar um patamar acima do que esperam. Então, se a empresa espera que eu vá fazer um trabalho de analista júnior, eu tenho que ter um posicionamento de analista pleno. Se eu sou um analista pleno, eu tenho que ter um posicionamento, uma postura de analista sênior. Eu sempre tenho que estar uma cadeirinha à frente da cadeira que eu executo. E por que que isso é importante? Né? Você pode tomar a decisão de não fazer. Tudo bem. Então você está lá no canal aleatório, olhando lá na televisão, esperando ver se vai cair alguma coisa legal no seu colo. Mas quando a gente tem esse posicionamento, a gente passa a ser insubstituível na empresa. Então, entregar algo além do esperado faz com que você seja uma pessoa diferenciada, que a empresa não quer perder. E isso não dá trabalho. Gente, não me deu trabalho, por exemplo, pensar nessa sugestão que eu falei agora. Muito pelo contrário, diminuiu o meu trabalho. Porque pensem em vocês, se eu fosse seguir exatamente o script que a empresa tinha pedido para eu seguir, eu simplesmente ia ficar fazendo compra de livro, organizando treinamento, montando agenda, negociando com o fornecedor. No momento que eu fiz isso, eu tirei um trabalho das minhas costas, mas eu organizei a casa. E a empresa viu isso como um diferencial porque ela entendeu que eu não estava querendo me isentar do trabalho. E sim, eu estava querendo gerar fluxo. E na minha mão, eu estava virando gargalo. Então, entregar além do esperado é enxergar oportunidades onde a empresa não está conseguindo enxergar uma oportunidade. E aí, por último, eu preciso ter um diferencial. E aqui é onde eu quero mais focar com vocês. Se eu tiver as mesmas experiências que todo mundo tem, se eu pensar exatamente como todo mundo pensa, se eu tiver as mesmas formações, os mesmos cursos, as mesmas vivências que todo mundo que está concorrendo numa vaga comigo, ou que está sendo olhado pelo mercado, tem,
eu não tenho diferencial. Logo, eu estou competindo com todo mundo e eu estou deixando o controle na mão dessa empresa. Ela vai escolher o canal que ela vai colocar. E aí vai ficar na mão dessa empresa. Se o canal que ela vai escolher é o meu canal, e se é um canal que eu gosto, da forma como eu quero consumir, com a programação que me interessa, ou ela vai escolher se até vai ser você, mas dentro dos padrões dela. Então, quando você tem um diferencial, você muda a regra do jogo. E eu vou trazer aqui algumas informações que aconteceram comigo desde que eu abri minha empresa, por exemplo. Essas histórias aconteceram de forma repetida, mas desde que eu abri minha empresa, eu recebo convite para voltar para o mercado, mesmo no cenário de crise. E durante essa situação toda que a gente está vivendo de isolamento social, eu também recebi uma ligação de uma pessoa que estava com uma vaga em São Paulo e que estava precisando muito de alguém ali. Assim, isso não é para me gabar, gente. Isso é só para vocês entenderem que no momento que você se posiciona de forma estratégica, que você tem um diferencial de mercado, aquele diferencial faz com que as pessoas procurem você. E aí um headhunter que me entrevistou há milhões de anos atrás precisava de uma posição de diretor de recursos humanos que tivesse conhecimento e inovação. E ele não conhece ninguém, ele lembrou de mim, ele vê que eu falo muito sobre isso, e ele perguntou se eu estaria disposta a sair por um salário exorbitante. O salário era muito alto. E eu não aceitei, o controle está na minha mão. Só que eu tenho um diferencial, esse diferencial fez com que eu tivesse esse posicionamento. E aí, existem vários diferenciais aqui que você pode ter. É importante você pensar o que é um diferencial na sua função, no seu dia a dia, na sua carreira, na sua trajetória. O que seria um diferencial entre você e os concorrentes, digamos assim, os outros candidatos, as outras pessoas que trabalham na empresa e que, de alguma maneira, podem assumir a sua posição. No momento que você entende quais são os diferenciais que você tem ali, você pode escolher qual diferencial você vai querer para você. No nosso caso, aqui, como o nosso foco é falar sobre carreira e inovação, aqui o foco que eu vou dar para a gente entender esse diferencial é sobre inovação. Existem outras formas de ter um diferencial? Sim, existem N maneiras, como eu comentei agora. Você precisa ver o que normalmente pedem no seu escopo de trabalho normalmente, o que normalmente as pessoas que também poderiam ocupar a sua vaga têm de conhecimento e experiência e pensar o que você pode ter de diferente. A grande questão aqui é que eu não estou discutindo todos esses itens, porque seriam várias coisas e não é o foco dos nossos encontros. O nosso encontro aqui é trazer a inovação. E aí eu quero então trazer para vocês 3 dicas de por que a inovação é um diferencial e como que você aplica no seu dia a dia. Primeiro ponto, ela acaba sendo um diferencial porque as empresas sempre, e agora mais do que nunca, precisam atender a necessidades. A necessidade do cliente, a necessidade do colaborador, a necessidade de fornecedores e parceiros que eles contratam. E eu preciso cada vez mais personalizar as entregas para manter esses clientes comigo. Então, pensa o seguinte, quando a gente olha lá para trás, né, um pouquinho de aula, porque eu sou professora, né, acabo sempre tentando achar um jeito de dar uma aulinha. Mas quando a gente olha para trás, primeira, segunda, talvez a terceira revolução industrial, mas a primeira e a segunda, sem dúvida. A gente vivia uma época que na primeira e na segunda revolução industrial, se eu entregasse mais do mesmo, estava valendo para a empresa. Então era assim, se eu quisesse comprar um carro, né, todo mundo fala da Ford, era carro preto e acabou. E assim, eu não tinha como escolher, era o que me davam ali. E eu não tinha muito o que negociar. Eu simplesmente ou aceitava e estava dentro do jogo, ou eu não comprava um carro. Então não tinha muito um caminho para onde escolher. Quando a gente olha a terceira revolução industrial, ela começa a modificar isso, mas a que a gente está vivendo hoje, que é a quarta, ela muda por completo. Então, as pessoas estão cada vez mais personalizadas. Então, o que eu vou procurar é sempre um conteúdo
um produto, um serviço cada vez mais personalizado. Só que as empresas só vão conseguir fazer isso se elas entenderem muito bem as necessidades das pessoas e, consequentemente, atender a essa necessidade. Então, é interessante a gente olhar sobre essa ótica, porque as empresas elas precisam ter esse posicionamento. Só que quem faz a empresa? Gente, né? Quem faz a empresa? As pessoas que estão ali. Então, todos os profissionais, todos os funcionários, eles acabam estando nessa posição. Então, o que você ganha quando você escolhe que o seu diferencial vai ser trabalhar com inovação, vai ser se posicionar com o conhecimento de inovação? O primeiro ponto é que quando a gente olha a inovação ela parte do princípio, lá nos primeiros pontos, de que eu preciso conhecer o meu cliente, entender esse cliente, entender quais são as necessidades dele, e aqui cliente barra colaborador. Então, para alguns casos vai ser um cliente externo, para outros casos esse cliente é o meu funcionário, são as pessoas que estão dentro da empresa. E quando eu começo a entender suas necessidades, entender o que está acontecendo com ele, como que ele, de alguma maneira, está vivendo nesse momento que a gente está agora, ou em outras situações, eu começo, então, a ter a capacidade de enxergar possibilidades de personalizar. Se eu estou caminhando para um mundo cada vez mais personalizado, entender as histórias, entender o que está por trás das decisões das pessoas estarem ali, faz com que eu comece a entregar isso de forma personalizada. E quando a gente pensa em inovação, a gente usa exatamente isso no que a gente chama de etapa de investigação, etapa de imersão, que a gente se aprofunda muito em entender. E a gente tem passos nesse processo que são muito específicos para permitir que a gente consiga montar um posicionamento estratégico. Então, vamos lá. Se ter um posicionamento estratégico é relevante, se ter um posicionamento estratégico é relevante, isso significa que no momento que eu começo a conversar e entender as pessoas, eu começo a ter um posicionamento estratégico. Por quê? Porque você passa a ter um conteúdo e um conhecimento que a empresa precisa. Ela precisa desse conhecimento para conseguir tomar decisões. Ela precisa desse conhecimento para conseguir fazer com que as pessoas, com que o posicionamento da empresa seja estratégico e, consequentemente, ela tenha mais clientes ou que ela tenha colaboradores que sejam atraentes para ela. Então, é o seguinte, a empresa e você, são um namoro, é um namorinho que está acontecendo ali. Eu vi a empresa de primeira, gostei daquele estilo, então eu preciso achar formas de me posicionar para que aquela empresa também veja em mim um charme e queira me contratar. Então, ou queira me manter, ou queira me promover, ou queira me migrar de área. Então, quando eu começo a procurar, a entender o que as pessoas precisam, a entender melhor o posicionamento da empresa, mais estratégico eu me torno e eu começo a ter comigo um conhecimento que a empresa precisa. Segundo ponto, uma vez que a gente vai lá, entende, e a gente está indo para um caminho mais personalizado, um segundo ponto que é super interessante no processo de inovação, de construção de inovação, é o olhar sistêmico. Então, sempre que a gente trabalha com inovação, a gente precisa ampliar o nosso olhar. Então, uma vez que a gente foi lá, entendeu a necessidade e tudo mais, a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa mais criativa, que expande a nossa cabeça, e a gente começa a pensar como que a gente soluciona os problemas daquela empresa, como que eu atendo efetivamente. Então, agora que eu entendi o que as pessoas precisam, como que eu faço isso acontecer na prática? E aí, mais uma vez, a inovação ela acaba sendo um diferencial porque ela trabalha muito esse olhar sistêmico da organização e ajuda muitas pessoas a trabalharem de forma colaborativa, porque eu começo a enxergar as necessidades e as oportunidades da empresa. Então, pensem o seguinte, quando eu fiz lá esse trabalho de conversar com a biblioteconomista, passar para ela o trabalho e tudo mais,
Não foi necessariamente porque, não foi só porque eu queria diminuir o meu volume de trabalho, tá? Existia sim um volume de trabalho que eu queria diminuir, porque eu fiquei, a conclusão que eu cheguei com os 2 dias de trabalho para investigar é que eu não ia conseguir atender a tudo, a menos que eu não dormisse mais. E existiam maneiras de otimizar isso. E por outro lado, era uma empresa de engenharia e os livros eram altamente técnicos. Então eu sabia que a empresa estava pedindo, as gerências estavam me pedindo aquela compra, porque eles precisavam estudar os projetos dos clientes. Então não era porque o cara queria ler aquele livro, não é um livro de ficção que o cara quer ler no final de semana. Eram livros importantes para decisões que a empresa estava tomando. Então, eu sabia da importância que aquele livro tinha para aquela empresa e eu sabia que eu não ia conseguir dar conta. Então, entender dessa visão sistêmica me permitiu vender essa proposta de que outra pessoa cuidasse dessa operação, porque isso era importante para o negócio. E aí, de tabela, eu ganhava em não precisar fazer isso, mas só que o ponto principal era ter esse olhar, essa visão sistêmica. Então, expandir o olhar de vocês também é extremamente importante. E o terceiro ponto é olhar sob um teste. Então, muitas coisas que a gente passa a entender e a aplicar, uma vez que a gente usa a inovação como um diferencial, é testar coisas que foram validadas antes e a gente implementar projetos e outras ações a partir desses testes. Então, vou trazer aqui para vocês até a situação que está acontecendo agora. A gente está fazendo live desde maio. E a gente testou diversos modelos. Então, a gente testou modelos de trabalho em horários diferentes, em dias diferentes da semana, com e sem convidado, com mais de um convidado, só com um convidado, com um PowerPoint aparecendo na tela, sem PowerPoint, para começar a formatar. E aí, uma das coisas que a gente aprende, além de testar as coisas antes de implementar a Vera, então estou falando aqui antes de botar dinheiro na mesa, a gente começa então também, além disso tudo, a validar. Então, uma coisa interessante nesse processo e como se tornar uma pessoa estratégica, né, e com um diferencial nisso, é que no momento que eu testo as coisas, eu vou ter uma tendência a entregar coisas de mais valor para aquela organização e que já foram testadas. Então, eu tenho um feedback. Eu não vou implementar um projeto de R$ 200 mil numa empresa porque eu acho que esse projeto vai ser bom. Eu já testei em proporções menores, com custos infinitamente menores, e eu já sei que deu resultado, e eu agora quero ir para um patamar mais alto, mas depois de já ter coletado esse feedback. Então, eu tenho consciência. Então, o que é importante aqui? Quando a gente pensa em inovação, olhando sobre esses 3 pontos, hoje as empresas precisam de profissionais que tenham esse diferencial. E quando você tem um diferencial, gente, aí mais uma vez, aqui eu estou falando de inovação, mas outras ações também existem. Então, expandam o olhar de vocês. Mas sempre que eu tenho, como eu trouxe, eu vou voltar aqui para a gente recapitular para fechar a nossa live. Eu tenho um posicionamento estratégico. E falei aqui, inovação traz isso, mas outras formas também podem existir. Quando eu tenho um pensamento, um posicionamento estratégico, independente do cargo que eu estou, naturalmente a empresa me vê como uma pessoa diferenciada que ela não pode perder. Segundo, quando eu entrego além do esperado. Terceiro, quando eu tenho um diferencial competitivo em relação aos meus concorrentes ou pessoas que não necessariamente são meus concorrentes, mas que poderiam ocupar a posição que eu ocupo. O que eu quero dizer com isso? Pessoas, sim, elas são insubstituíveis quando eu entrego valor, quando eu sou uma pessoa diferenciada, quando eu tenho um posicionamento que atende ao que a empresa quer, precisa, eu essencialmente me torno uma pessoa que a empresa quer. E aí, com isso, eu começo sim a negociar quanto eu quero ganhar, aonde eu quero trabalhar,
se eu quero continuar naquela empresa ou não. Então, não é a empresa, mas aí a empresa entrou em recuperação judicial. E aí eu acabei saindo porque a empresa entrou em recuperação judicial, acabou. Tá bom, mas se a empresa estava entrando em recuperação judicial, você tem um pensamento estratégico, tem coisas que a gente consegue prever antes. E aí tomar uma decisão. Eu vou ficar aqui até o fim ou eu vou sair antes? Quando aconteceu isso comigo, eu decidi que eu queria sair antes. E eu fui procurar no mercado e eu me recoloquei sem a empresa precisar mandar embora. Então, gente, o ponto principal é, olhem, observem. Então, minha dica de sexta-feira para vocês fecharem a semana de vocês pensando como que na segunda você começa a construir coisas diferentes. Olhem lá no LinkedIn profissionais que atuam na sua área com o seu cargo. Então, procura hoje o cargo que você atua, joga lá no LinkedIn, vai aparecer outras pessoas, cliquem lá e vejam o currículo dessa pessoa. Se a experiência, formação acadêmica, cursos, idioma dessa pessoa estiver muito parecido com o seu, então aqui a gente tem um alerta laranja. Não diria um vermelho, mas um laranja, porque isso tá te passando a visão, né? Tá te dando o recado de que você tem a mesma coisa que todo mundo tem. E sem um diferencial, você vai ter que ter um posicionamento altamente estratégico. E aí, como é que você vai fazer isso? Se você for aplicando a tua estratégia na empresa, mas não só aplicando estratégia na empresa, mas também essa estratégia nas redes sociais para que as pessoas vejam que você tem um posicionamento estratégico. E aí, se você perceber que você tem exatamente tudo que todo mundo tem, minha recomendação é que na segunda-feira você acorde montando um plano de ação sobre o que você vai fazer que vai te diferenciar das pessoas. Então, quais são as ações que você vai tomar para mostrar que o seu posicionamento, que o seu conhecimento é diferente das outras pessoas e você vai sair desse mar vermelho e falar, ah, mas aí existem várias pessoas que hoje fazem o que eu faço, então eu vou para um processo seletivo e eu vou depender da pessoa, da empresa gostar de mim. Não, você vai para um processo seletivo que você quer, na empresa que faz sentido para você, e você vai se posicionar ali de uma forma que a empresa veja em você um diferencial em relação aos outros candidatos, e ela queira te contratar. E você vai decidir se você quer estar ali ou não. E isso não vai ser para todas as empresas, isso vai ser para as empresas que fazem sentido para você. Vão ter empresas que você vai participar e que não faz sentido. E se não faz sentido, não tem importância se você for ou não contratado por essa empresa. O que importa são as empresas que você quer estar. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Espero que tenha ampliado a cabeça de vocês. Eu acredito verdadeiramente que a gente pode sim ter o controle da nossa carreira, que o controle não está na mão da empresa, que a gente pode escolher a programação que a gente quer assistir. Então, o meu convite para você é que você olhe e veja como que você se posiciona como uma pessoa que sim, tem um diferencial que a empresa precisa ter você. É importante que a empresa tenha você ali no dia a dia.